Olá, meu nome é Caroline Moraes, sou gestora de treinamentos e hoje estou aqui para falarmos desse grande produto, dessa grande oportunidade de negócios que é o consórcio. Tenho certeza que vai trazer muitas novidades e atratividade para os seus clientes, antigos clientes, mas também vai te trazer muitos novos clientes. Por isso, vamos lá, vamos conhecer um pouco mais desse produto, desta oportunidade, seus detalhes, suas legislações, suas características e peculiaridades. No consórcio, a administradora monta um grupo que pode ser formado por pessoas físicas ou jurídicas com a finalidade de formar uma poupança comum para a aquisição de serviços e bens, sejam móveis ou imóveis. Por isso dizemos que o consórcio é a arte de poupar em grupo. O consorciado faz um autofinanciamento para adquirir o seu bem. E no sistema, estes bens estão classificados em 4 categorias. Vamos ver cada uma delas e o que elas permitem ser adquirido. Aqui temos a classe 1, composta de veículos, aeronaves, embarcações, máquinas ou também equipamentos. Nestes dois últimos, incluímos, por exemplo, elevadores automotivos, tornos mecânicos, equipamentos odontológicos, maquinários agrícolas, etc. Já na classe 2 estão os produtos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, etc. No nosso caso, não temos grupos hoje que atendam a esta classe no consórcio. Classe 3, a que chamamos de imóveis. Nestes grupos podemos entregar qualquer tipo de imóvel, seja residencial, rural, comercial, urbano, chácara, como também pagar por reformas e construções mediante o projeto da obra. E por fim a classe 4. Aqui pode ser contemplado qualquer tipo de serviço contratado, mediante a apresentação de nota de prestação de serviços, como buffet, decoração, viagens, mão de obra em geral, instalações técnicas, enfim, e até mesmo serviços médicos e odontológicos com emissão de recibo. Viram só? São muitos produtos, muitas oportunidades que com certeza vão atender o seu cliente. Mas sobre cada um deles podemos falar em outra videoaula, em outro momento. Por enquanto, vamos falar um pouco mais do sistema de consórcio. Quem faz a legislação, quem cobra, quem fiscaliza. Neste caso, estamos falando do Bacen, o Banco Central do Brasil. Este é o órgão que normatiza as administradoras, que devem estar obrigatoriamente cadastradas no sistema do Bacen para poder atuar no sistema de consórcios. Em caso de dúvidas, acesse o site ou ligue na central de relacionamento 0800 e verifique se a administradora que você está adquirindo está em dia com o sistema de consórcios. O sistema de consórcios conta também com o apoio da ABAC, a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios. A ABAC auxilia as administradoras, promove uma mediação em negociações com o governo, com os clientes, alertando de possíveis fraudes e promovendo todo o negócio no Brasil todo. Você pode consultar e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo e das novidades no sistema acessando abac.org.br. Não fique de fora, aproveite, veja as novidades também que estão lá no site da ABAC. E quando falamos do consorciado? Como ele entra, o que ele paga, quando ele retira o seu bem? Podemos falar da Lei de Consórcios, a Lei 11.795, que trouxe uma série de direitos ao cliente, como o caso de poder utilizar a sua carta para quitar financiamentos, mas também colocou várias regras e normas, como no caso de formação de grupos, adesão. Nós vamos começar pela parte da adesão. O consorciado pode entrar no grupo de duas formas. Um grupo em formação, ou seja, aquele em que não aconteceu nenhuma assembleia. Ele está sendo constituído, as cotas estão sendo vendidas para realizar a primeira assembleia. Mas temos também a outra opção, que são os grupos em andamento, ou seja, aqueles que já aconteceu pelo menos uma assembleia. Neste caso, temos algumas formas de entrada do consorciado neste grupo. Vejamos só. Cota vaga. Temos aquela cota que nunca foi vendida. Todas as cotas inicialmente de um grupo lançado são cotas vagas, mas os grupos em formação também temos ainda cotas restantes que são consideradas cotas vagas. Temos também a cota de reposição ou furo, que é uma cota que já foi de um outro cliente, que acabou desistindo desta cota e agora ela pode ser vendida novamente e repor esta vaga no grupo.
E temos ainda a cota de transferência, onde os direitos do consorciado são cedidos a um outro, que passa a ser então o titular dessa cota. E quantas cotas eu posso comprar no mesmo grupo? A lei afirma que cada CPF ou CNPJ pode adquirir no máximo 10% das cotas de um mesmo grupo. Outro detalhe importante: o valor das cotas num grupo, existe uma regra. A menor cota não pode ser inferior a 50% da maior cota. Vejamos melhor como isso funciona. Temos grupos de 7 a 14 mil, outros de 15 a 30 mil, até 50 a 100 mil e assim por diante. Mas não teremos, neste caso, não veremos no sistema de consórcio grupos com créditos de 20 a 100 mil. Isso para equilibrar os valores das parcelas, pois na primeira assembleia é necessário recursos suficientes para entregar pelo menos o maior crédito do grupo previsto em sorteio. Vejamos também o que compõe esta parcela. Cada parcela paga pelo consorciado é formada por critérios que vão chegar naquele valor final. Podemos ver então cada detalhe da parcela separadamente. Vamos lá. Fundo comum é o valor que será arrecadado para a aquisição final do bem. Ele é obtido pela divisão de 100% do valor do bem pelo número de meses do grupo, chegando ao valor que será recolhido mensalmente. Taxa de administração é a taxa fixa destinada à administradora pelos serviços de formação, organização e administração do grupo até o seu encerramento. É obtida dividindo-se o valor total a ser cobrado pelo prazo do grupo, chegando ao montante mensal. Fundo de reserva é um fundo de proteção destinado a garantir o funcionamento do grupo em situações como eventual insuficiência de caixa para entrega prevista na assembleia mensal ou despesas judiciais, entre outras. E seguro de vida. O seguro de vida em grupo é destinado à cobertura das parcelas vincendas, caso ocorra o falecimento do consorciado ou a sua invalidez. O valor é mensal, calculado pela taxa aplicada sobre o valor do crédito. Portanto, a parcela mensal fica sendo a soma fundo comum, mais taxa de administração, mais fundo de reserva, mais seguro de vida. Ficou claro como chegamos ao valor final da parcela? Afinal, ela é muito importante para o consorciado. É aquilo que ele vai pagar mensalmente para a administradora para retirar o seu bem ao final. E em relação ao vencimento dessa parcela? Quais são as datas? Será que é opcional? Neste caso, elas são pré-definidas pela administradora. As datas de vencimento serão sempre anteriores à realização das assembleias. E as assembleias acontecerão sempre 3 a 4 dias úteis após as datas de vencimento. Portanto, fique atento nas tabelas, veja as datas previstas de vencimento, o calendário das assembleias, não deixe seu cliente perder essas datas. Importante também lembrar que as parcelas sofrerão reajuste anual na data de aniversário do grupo, que também pode ser visto na tabela. Mas sobre estes detalhes falaremos quando falarmos de cada produto, de cada característica específica. Vamos agora falar de contemplação. Claro, a contemplação é a parte mais importante e o que o cliente espera ansiosamente. Neste caso, vamos ver como ela acontece. A nossa contemplação acontece pelo sistema de pedra-chave alternada e podemos entender aqui como ele funciona. Na assembleia, todos os grupos com o mesmo número de participantes concorrem em um mesmo sorteio. A pedra sorteada vale para todos, mas em caso da cota estar inadimplente ou já contemplada, o sistema buscará automaticamente a primeira pedra acima. Estando esta inapta também, ele buscará a pedra imediatamente abaixo e assim sucessivamente, até localizar uma cota que esteja apta, que possa ser contemplada. Desta forma, fica fácil com o mesmo sorteio contemplar vários grupos. A assembleia se torna objetiva e dinâmica. E além disso, a mesma pedra-chave poderá ser utilizada para contemplar cotas excluídas naquele grupo, que a lei prevê que sejam contemplados mensalmente. Neste caso, a pedra-chave é utilizada
para uma consulta paralela em verificar os consorciados que já foram excluídos e qual deles naquele mês terá a sorte de reaver o seu dinheiro que já foi pago, devidamente deduzido com as multas por ter desistido da sua carta de crédito. Agora vamos falar de lances. Afinal, os consorciados ofertam lance mensalmente, buscando contemplar a sua carta antes do sorteio. Havendo saldo, poderemos contemplar vários lances, vários clientes poderão levar a sua carta de crédito antes de esperar ser sorteado. Quando falamos de lances, temos duas opções, que são os lances livres e os lances fixos. Vamos ver como eles funcionam. No lance livre, o consorciado pode ofertar quantas parcelas desejar. Mas atenção, neste caso estamos falando de lances em número de parcelas e não em percentual. Desta forma, vencerá a oferta maior. E em caso de haver empate, a cota de número mais próximo ao da pedra-chave levará à contemplação. Já no lance fixo, a contemplação sempre será pela aproximação com a pedra-chave. O consorciado mais próximo da pedra-chave será o vencedor do lance livre. E falando em pagamento de lance, o sistema de consórcios prevê que o consorciado pode utilizar até 30% da sua carta de crédito para efetuar o pagamento do seu lance. Mas atenção, é até 30%. Cada grupo pode possuir características específicas em quantidade de parcelas ou em percentual que poderá ser utilizado para este caso. Consulte sempre as tabelas. Vamos ver como funciona no caso de utilização dos 30% do crédito para o pagamento do lance. O consorciado contrata um crédito inicial para retirada em 100% do seu bem. Porém, decide utilizar 30% para compor o pagamento do seu lance, retirando apenas 70% do valor inicialmente contratado. Caso seja um percentual diferente de 30% ou um montante diferente, o que ele receberá ao final será o crédito deduzido exatamente do percentual utilizado. Esta ação de utilizar um embutido ou integrado é opcional, mas vale lembrar que ela poderá ser utilizada tanto para o lance fixo quanto para o lance livre. Mas ainda se tratando de lances, temos duas formas de utilizar o valor pago como abatimento do seu saldo devedor. Neste caso, temos a opção de lance diluído, que vai baixar o valor da parcela, ou lance de quitação, que vai abater parcelas na ordem inversa. Mas de modo bastante prático, vamos ver como as duas funcionam. Na opção diluído, o consorciado oferta uma quantia e pode optar pela sua diluição, ou seja, divisão do valor ofertado pelo número de meses que restam para pagar, reduzindo assim o valor das parcelas vincendas. Caso opte pela quitação, o valor ofertado será dividido pelo valor da parcela que o consorciado paga mensalmente. E o resultado será que a quantidade de parcelas será abatida na ordem inversa. Outra característica importante nos nossos grupos é o chamado upgrade, que é a possibilidade do consorciado subir o seu crédito em até 33,33% no ato da contemplação, limitado ao maior crédito do grupo. Antes de ser contemplado, ele pode subir o seu crédito a qualquer momento. Porém, na contemplação, temos este limite para prever que o saldo de caixa do grupo seja suficiente. Vamos entender então como isso funciona para o cliente. O cliente possui um crédito atual e, ao ser contemplado, seja por sorteio ou lance, decide aumentar um pouco o seu valor. O máximo que ele pode acrescentar ao crédito é 33,33%, retirando assim um crédito final um pouco maior, sempre lembrando que está limitado ao maior crédito do grupo. E após esta operação, para regularizar o novo saldo devedor, a parcela será recalculada para o que ele pagará mensalmente. Estude o upgrade, aproveite essa oportunidade, ofereça da forma correta ao seu cliente. Com certeza será uma carta na manga em muitas negociações onde o cliente não consegue pagar a parcela desejada, mas que após a contemplação ele consiga pagar o valor final. Falando de assembleias, o tão esperado momento, a tão esperada oportunidade do consorciado. O sistema de consórcios diz que a primeira assembleia é a de constituição, onde é estabelecido o grupo e onde começam-se a contemplar os consorciados.
As demais assembleias são chamadas de distribuição, onde mensalmente serão retirados créditos contemplados consorciados, seja no sorteio ou na oportunidade de oferta de lance. As nossas assembleias são realizadas ao vivo através do site, sempre às 16 horas, na data da assembleia já agendada. Basta acessar o site de sua marca e conferir ao vivo. Mas caso o consorciado não consiga vir ao vivo, ela estará disponível depois, editada, para que ele possa conferir tudo o que aconteceu. Mas se o pagamento não ocorrer até a data de vencimento, o consorciado não participará da assembleia, não poderá ser contemplado nem por sorteio nem por lance, ficando fora da contemplação naquele mês. E nesse caso, ainda pode arcar com multas e juros. Caso o cliente efetue o pagamento em atraso, após o vencimento, mas anterior à realização da assembleia, pagará o valor da parcela sem multa e juros. Porém, pagando após a realização da assembleia, arcará com multas e juros conforme previsto nas orientações bancárias do boleto. Caso o cliente não esteja contemplado ainda e atrase 3 parcelas consecutivas, será excluído do grupo, ou seja, a cota será cancelada. Fique atento para que isso não aconteça com seu consorciado. Avise-o caso você perceba que ele está em atraso de 2 parcelas. E ainda, se ele estiver contemplado de posse do bem e atrasar por mais de 30 dias, será encaminhado à cobradora e aí estará sujeito à ação judicial para a regularização da cobrança e seu compromisso com o grupo. Enfim, após realizada a última assembleia, a administradora tem 60 dias para fazer o rateio do saldo do grupo, devolução para excluídos ou ainda saldo remanescente, e 120 dias para fazer o seu fechamento contábil. Assim, dá-se por encerrado o grupo. Bom, é isso. Gostou do que viu até aqui? Gostou das informações? É bastante conteúdo, é muita novidade, mas com certeza, se você procurar se aprofundar, conhecer notícias, mídia, procure mais materiais, veja outras de nossas aulas, outros treinamentos que estão disponíveis e com certeza você vai fazer com que o seu produto seja um dos melhores. Até mais, tenha ótimos negócios e nos vemos em breve.